Eu vou reagir à prova oral de delegado de polícia de 2018 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muita gente, assim como eu, tem dúvidas de como que é uma prova oral. Agora, passado o concurso, a prova objetiva, a prova preambular, a prova escrita, a próxima fase vai ser a prova oral. E muita gente tem dúvida de como que vai ser essa arguição. Então, no vídeo de hoje, eu vou reagir um formato inovador, né? A gente sabe que tem reacts de diversas áreas, mas do concurso com certeza é a primeira vez. Então você vai vir comigo aqui nessa reação, tá bom? Também vou indicar para vocês aqui, pessoal, eu comprei esse livro aqui, ó, da Juspódio, Delegado de Polícia Civil e Federal, coleção Roteiros de Prova Oral, tá? Muita gente me pergunta e eu tô gostando bastante porque ele vem com as perguntas e respostas. Tem alguns alguns cursinhos aí que eles estão mandando só com as perguntas, sem as respostas, você tem que pesquisar, tá? Então, por exemplo, o que é crime de ímpeto? Ó, questão 49 de Direito Penal. O crime de ímpeto é aquele cometido sem premeditação, desencadeado por reação emocional súbita, como é o caso do homicídio cometido em razão de domínio, violência e emoção, logo em seguida injusta agressão. Então, assim, tem constitucional, administrativo, penal geral e especial, legislação penal extravagante, processo penal, medicina legal, criminologia e civil, tá? Achei bem interessante. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar esse material, e você comprando nesse link você dá uma força aqui pro canal, beleza? Vamos embora então, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Doutora Juliana. Vamos lá então. Reit Barbosa Menezes. O carinha saiu cabreiro ali, já chutando a... Boa tarde. Boa tarde. Pode ajeitar o microfone. Tá bem. A assinatura nessa preta aqui? Por favor. Tá. A doutora tá calma aí, doutora Juliana. Por extenso, tá, doutor? Arroba Jurbi Menezes. Por extenso. Esse aqui tá sem traje forense, ó. Tênis e tal, é de boa. Pra quem tava preocupado de ir em traje forense na primeira fase. Vamos ver. Doutora, sorteia pra gente o ponto. Faz o sorteio provavelmente do tema, né? São blocos, Isso. é isso? Fala em voz alta. Ponto número 7. Tá, coloca fora, por Ponto favor. 7. Se quiser tomar uma água. Por favor. Aquela aguinha, né? Pra dar aquela acalmada. Mas ela tá, aparentemente tá calma, né? Tá preparado já? Preparar. Doutor Júdice, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou localizar aqui. Eu fui localizar o ponto, ela tá dando uma pasta verde. Eu não sei se essa pasta verde é a pasta que Boa tarde. que a VUNESP faz os apontamentos, né? Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde. Vamos lá? Vamos lá. Direito penal. Animado esse delegado aí. Queria que a senhora me distinguisse o dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Então vamos lá, primeira pergunta, distinção do dolo direto de primeiro grau com o dolo direto de segundo grau, né? Aparentemente uma pergunta ok. Como que responderia isso, né? Eu acho que a principal distinção é referente ao segundo grau, né? Que é o dolo de consequências necessárias, né? O exemplo clássico da doutrina é, por exemplo, num carro, né? Você quer matar a pessoa, né, que está de passageiro, mas consequentemente o motorista também vai morrer. Isso seria o dolo direto de segundo grau. Há alguns que já falam até de terceiro grau, né? Terceiro grau. Terceiro grau seria, por exemplo, o exemplo da mãe que está grávida e o aborto, né? Excelência, o dolo, primeiramente, cabe ressaltar que é a vontade de praticar determinada conduta. Ela começou já mandando ver antes de responder, ela quis conceituar dolo, hein? Foi bem demais. Por uma teoria finalista, o dolo ele não é um dolo acromático, não há que se falar numa finalidade, apenas é a vontade de praticar uma conduta. O dolo de primeiro grau, ele se consubstancia quando o agente deseja praticar uma determinada conduta e tem um objetivo de um fim. Contudo, para atingir esse determinado... Esse é o dolo de primeiro grau. O desejo de atingir um determinado fim, de praticar uma conduta e praticar essa conduta consciente. Ela começou a confundir o primeiro com o segundo. Aí ela voltou e retratou. Aceitar o resultado que advém ou desejar o resultado que advém. O dolo de segundo grau, por sua vez, ele decorre
decorre da situação em que o agente, tendo esse dolo de primeiro grau, desejando atingir um determinado fim e praticar uma conduta, tenha consciência de que atingirá outros fins, atingirá outros bens jurídicos, que, embora não deseje, sabe que são inevitáveis e vai acabar atingindo. Seria a situação do agente querer atingir uma pessoa que está dentro de um avião e colocar uma bomba. Ele sabe, ele tem esse dolo de segundo grau, de que derrubando o avião, não somente o seu alvo pode vir à morte, mas os outros que estão no avião. O dolo de terceiro grau, trazido pela doutrina, seria aquele, o exemplo que a doutrina traz seria o da mulher grávida, que estivesse dentro dessa aeronave, por exemplo, no exemplo que eu trouxe. Seria um dolo além de ter o dolo de primeiro grau, de segundo grau, poderia atingir outros bens jurídicos. Bem demais, hein? Bem demais. Vamos falar um pouquinho de prescrição da pretensão punitiva. Ok. Quais as modalidades de prescrição da pretensão punitiva expressamente previstas no Código Penal e, se puder, discorrer rapidamente sobre cada uma delas. Prescrição da pretensão punitiva. Vamos lá, propriamente dita, né? Retroativa. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, retroativa e intercorrente, né? Aí a doutrina ainda traz a virtual antecipada, que não é aceita, né, pelos tribunais. Vamos ver. Excelência, a prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes da condenação, antes do estabelecimento da pena em concreto. Ela é realizada por meio da pena em abstrato. A prescrição da pretensão punitiva, ela deve ser realizada de acordo com a pena em abstrato, e a doutrina entende em que a doutrina traz a possibilidade de uma pretensão punitiva virtual, que decorre da situação do julgador, no momento de analisar a conduta, fazer um juízo de prognose de qual poderia ser a pena aplicada a esse indivíduo e, considerando a pena suposta em concreto, realizar esse cálculo e verificar que, havendo a condenação, o crime já estaria prescrito. Esse tipo de prescrição, ela não é aceita na Tem uma pessoa atrás aqui, ó. Curiosa, hein? jurisprudência brasileira, não é adotada. Olha o tiozinho dormindo aqui, ó. Brincadeira. Excelência, eu não me recordo das outras espécies trazidas expressamente no Código Penal. Isso é claramente nervosismo, né? Você viu que ela lembrou da virtual antecipada, que é assim, que é a exceção, né? Que não é aceita. E as outras, com certeza, ela lembrava também, mas na hora do nervosismo ali, daquele branco. Vamos ver. Foi pra frente. Ok, então vamos adiante. Alguém foi condenado por uma tentativa de furto, imaginemos, a uma pena de 6 meses de reclusão. É possível a substituição desta pena por 6 meses de prestação de serviços à comunidade? Direto ao ponto, hein? Furto, 6 meses. Substituição. Por restritiva de direitos, né? Eu acho que sim, vamos ver. Não, excelência. Para que haja a substituição de uma pena inferior, para que haja a substituição da pena por uma pena restritiva, uma pena de prestação de serviço à comunidade, uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, essa pena ela tem que ter sido fixada num período superior a 1 ano. Superior a 1 ano? Sim. É isso? Pelo que eu me recordo, sim, excelência. Vamos adiante. A senhora... Ela falou que para substituir tem que ser... Realmente, essa aqui eu não sei. Superior a 1 ano. Se alguém souber, comenta aí. Está numa delegacia de polícia, no seu plantão, e aí nós temos lá uma ocorrência é apresentada uma cédula de identidade e é verificado que houve a substituição da fotografia desta cédula de identidade. Puseram a foto de outra pessoa, que essa pessoa se passasse, enfim, por outra. Qual a tipificação mais adequada para esta conduta? Falsidade ideológica? Excelência, a doutrina se divide acerca do assunto. Parte dela entende que a substituição da fotografia consistiria no crime de falsidade material, de documento público ou documento particular. Em sendo uma identidade, como no caso trazido por Vossa Excelência, seria a falsificação do documento público, uma vez que a fotografia seria parte integrante do documento. Portanto, a sua substituição significaria a própria alteração do documento, a própria falsificação material. Outra parte da doutrina, entretanto, entende que pode-se verificar na situação o crime de falsa identidade, uma vez que o agente tem por objetivo passar-se por outra pessoa. Então, a doutrina se divide quanto a ser o crime de falsa identidade ou de falsificação material do documento. Foi bem, eu não E a senhora tem posição? Excelência, na minha humilde opinião, eu acredito que o tipo se adequa mais à situação da falsidade material, pensando num caso prático, numa situação em que o documento, a depender das circunstâncias em que o documento foi encontrado. Se o documento foi encontrado, por exemplo, na casa do cidadão, sem que ele tivesse utilizado ou tentado fazer uso do documento, entendo que se amoldaria melhor ao tipo da falsificação material. Contudo, havendo a apresentação desse documento a uma autoridade pública, ou até mesmo dentro da esfera privada, em que ele objetive, de fato, passar-se por outra pessoa, aí sim acredito que se amoldaria melhor ao tipo da falsa identidade. Fala muito bem, né? E aí há uma dissonância na pena, né? Com certeza. Agradeço. Obrigada. Sucesso. Pois não, doutora, por gentileza, no cumprimento de uma prisão temporária,
O delegado de polícia... Passou já e começou a outra, né? Provavelmente agora é processo penal. No transcorrer do prazo estipulado pelo judiciário, ele encerra suas diligências. Quais são as providências que o delegado deverá adotar? Excelência, a prisão temporária é uma prisão pré-processual, em que ocorre antes de haver uma ação penal. Olha que interessante, ó. Sempre quando o delegado pergunta, o doutor pergunta, ela já responde, antes de responder a pergunta, conceituando algumas coisas, acho para ganhar ponto já, né? Antes do oferecimento e recebimento da denúncia. É uma prisão que tem que ser representada pelo delegado de polícia ou requisitada pelo Ministério Público, uma vez que não cabe ao juiz decretá-la de modo de ofício, sem que haja uma provocação. Ela também tem prazo certo, que em regra é o prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, ou no caso dos crimes hediondos, em que o prazo seria de 30 mais 30 dias, havendo a necessidade de prorrogação. Entende a doutrina, parte da doutrina, que havendo o transcurso do prazo necessário, do prazo fixado de 5 dias, o delegado de polícia seria obrigado a soltar o acusado, independentemente de ordem judicial, uma vez que a prisão se encerra no prazo. Em relação ao caso trazido por Vossa Excelência, a doutrina se posiciona também, há uma doutrina que entende que, como a prisão temporária ela tem por objetivo auxiliar na investigação, havendo a conclusão do seu objeto, seria necessária a soltura do acusado, de modo a não praticar um constrangimento legal contra ele. Nesse caso, o delegado de polícia ele tem o dever de registrar, de documentar, e entendendo que, de fato, não há mais a necessidade, poderia haver a soltura do agente com comunicação ao Poder Judiciário. Contudo, outra parte da doutrina entende que é necessária a prévia comunicação ao Poder Judiciário, de modo que possa ser aí expedido um alvará de soltura. Doutora, o inquérito policial integra o devido... Esse delegado de processo penal ele já vai mais direto ao ponto. O outro conversava um pouco mais. Nem falou nada, né, a respeito da resposta dela aí. Ela trouxe duas posições doutrinárias diferentes. Processo legal? Excelência, o inquérito policial possa ser aí expedido um alvará de soltura. De natureza administrativa e é um procedimento, não é um procedimento obrigatório, ele é dispensável, uma vez que o Ministério Público ou a vítima, já possuindo informações que entende suficientes para o oferecimento da queixa ou da ação penal, pode dispensar o inquérito policial. O inquérito policial ele corresponde a uma fase pré-processual, contudo, em sendo realizado o inquérito policial, ele será encaminhado ao órgão do judiciário e ele fará parte da ação penal. Ele servirá como fonte de informação da ação penal. Então, havendo o inquérito policial, sim, ele faz parte integrante. O que vem a ser a justa causa para a instauração do inquérito policial? Excelência, a justa causa para a instauração do inquérito policial são os suficientes indícios de autoria e de materialidade. Isso forma uma justa causa para o... Perdão, você falou para o inquérito policial ou para a ação penal? Inquérito policial. Perfeito. Sim, para o inquérito policial seriam isso, os indícios de autoria e de materialidade do crime. Doutora, qual a diferença entre busca e apreensão? Qual a diferença entre busca e apreensão? Excelência, a busca é o modo pelo qual se pretende obter a prova, seria a forma pela qual se pretende realizar a apreensão. A busca ela consiste no meio e a apreensão consistiria aí no objetivo. Pode ocorrer apreensão sem busca? Sim, Excelência. Pode ocorrer apreensão sem busca quando o agente policial ele não está realizando uma diligência, mas de modo fortuito, ele acaba por localizar algum objeto que seja um objeto de crime ou uma vítima. Essa foi tranquila dele aí. Doutora, me fale sobre a nulidade por suspeição do juiz. Excelência, não há que se falar numa nulidade por suspeição do magistrado. A suspeição ela é uma causa que precisa ser suscitada pelas partes. Não havendo essa suscitação no decorrer do curso da ação penal, não há que se falar numa posterior anulação da ação em face do juiz ser suspeito. Difere-se, portanto, do impedimento. O impedimento ele seria uma causa mais grave, que poderia, de fato, gerar aí uma nulidade, em que pese não tenha sido declarada durante e no decorrer da ação penal. Pois não, estou satisfeito, Excelência. Em média, 6 minutos, né? Cada um tá levando aí para erguer a doutora aí. Doutora Juliana, legislação especial. Legislação especial agora. O outro de processo penal ele nem falou o que era. Queira olhar, por favor, aí. Tem a lei 9099, né? Só um momentinho aqui. Tá. Tá vendo? Essa pasta é a pasta que tem as leis que a VUNESP permite o candidato consultar. Tudo bem, eu não me encontrei aqui, porque eu acho que tá fora... primeiro tem alguns pontos, no ponto 7 no meu aqui só tem direitos humanos e direitos administrativos. Aí depois já passa pra... Não que é o termo circunstanciado, previsto na lei 9099. TC. Não sei se eu que não sou do... Excelência, o termo circunstanciado, a doutrina entende que ele se equivale ao inquérito policial, no que consiste ao registro e documentação da investigação em sede dos crimes de juizados especiais, das infrações de menor potencial ofensivo e das contravenções penais. O termo circunstanciado de ocorrência, ele é realizado também em sede da delegacia de polícia, contudo, ele tem um formalismo e um rigor um pouco menos acentuado no que se
pode comparar com o inquérito policial. Ele destina-se a apurar as infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, quando há, claro, uma menor complexidade, uma vez que há a possibilidade, ainda que se trate de uma infração de menor potencial ofensivo, da instauração de inquérito policial, quando a complexidade do caso assim o exigir. A impressão é que ela ficou um pouco nervosa nesse negócio de achar a lei ali, né? Mas ela conseguiu responder muito bem. A senhora falou para apuração das infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções. Sim. E quais são as infrações de menor potencial ofensivo de acordo com a lei? Excelência, de acordo com a lei, as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas que, abstratamente, têm pena não superior a 2 anos. Só isso? Excelência, que eu me recorde no momento. O cara meteu só isso, velho. A pessoa já fala, ferrou, né? Eu acho que talvez ele queria que ela respondesse no caso que for ou multa, né? Quando for ou multa também cabe aí, independente do quantitativo. Pode consultar também. Ah, falou para consultar. Então ela não vai olhar na anotação dela, ela vai olhar no VAD, né? É bem mais interessante, né? Já sabe onde tá tudo, os grifos. Não sei se foi possível usar com grifos lá, né? Marca texto. Mas esse delegado foi tranquilo aí. Ó, o povo rachando o bico aqui atrás, né? As contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Sempre foi a pena abstrata de 2 anos? Não, excelência. Anteriormente, a pena abstrata era de 1 ano. Contudo, a lei dos juizados Essa aqui eu não sabia, hein? Antigamente era 1 ano, hein? O cara puxou na história. especiais federais trouxe um conceito diferenciado, trazendo o crime de menor potencial ofensivo como esse, com uma pena abstrata de 2 anos, não superior a 2 anos. Então, acabava que havia Foi uma bem contradição demais. dentro da própria lei em considerar o que seria uma infração de menor potencial ofensivo. Assim, a Lei 9.099 acabou se adequando ao conceito da lei trazida pelos juizados especiais federais e tornou-se um conceito único de que a pena máxima pode ser de 2 anos. Não houve nenhuma alteração depois disso daí? Excelência, eu me recordo apenas da alteração realizada na Lei 9.099. Tá. Na própria Lei 9099 fala sobre suspensão do processo. Como que a doutrina chama isso? A suspensão do processo ela é chamada de sursi. Sursi. Sim. Pode ser revogado esse sursi obrigatoriamente? Qual seria quando que ela seria obrigatoriamente revogado esse sursi processual? A minha dúvida é a seguinte, igual ela tá com o vademecum na mão. Será que essa pergunta dele tá no vademecum, né? As causas de suspensão do sursi, né, facultativa e obrigatória. Ela já tá respondendo na lata. Será que isso ganha mais ponto? Ou será que ela poderia consultar na hora ali? Porque ele tá deixando consultar, né? Excelência, o sursi ele será revogado obrigatoriamente quando houver o descumprimento das medidas que tenham sido estabelecidas, quando houver também a prática de crime doloso no decorrer do prazo. Estou Juliano satisfeito. Boa tarde, Direito Constitucional. Boa tarde. Constitucional. O que é soberania? Excelência, Soberania. a soberania ela pode ser considerada tanto no âmbito interno como no âmbito externo. No âmbito interno significa que o Estado, visto como o Estado integral e não as suas partes, ele será superior do que as suas próprias entidades. Ela se dá num quesito de superioridade, no sentido de determinar a ordem e de estabelecer quais serão as regras. A soberania, no aspecto exterior, seria exatamente uma equivalência entre os Estados, seria o direito à não intervenção de um Estado no outro. O Estado preservar a sua soberania de modo a não ser interferido por Estados Olha lá, toda hora chega um curioso ali, ó. estrangeiros e também não interferir na soberania dos outros. O Estado federado tem soberania? O Estado membro tem soberania? Não, Excelência, o Estado-membro não tem soberania. Ele é dotado de autonomia, mas não é dotado de soberania. Qual é a natureza jurídica da União? Excelência, a União, ela é um ente do Estado da Federação. Não consigo me recordar da natureza jurídica. E por falar em federação, o que é direito de secessão? E caiu nessa prova de 2022 falando da soberania da União, né? Excelência, o direito de secessão seria o direito de partes integrantes do Estado federado fazerem uma separação, seria o direito de separação, de modo a formar um novo Estado. Há que ressaltar que no Brasil é vedado esse direito de secessão. Não há possibilidade de parte dos Estados separarem-se para formar, assim, uma nova nação. Inclusive, é uma das possibilidades de uma decretação de intervenção federal, quando há uma ofensa a esse Estado federado, de modo a não permitir que haja essa secessão. E por falar ainda em federação, o que é uma confederação?
Excelência, a confederação, ela diverge da federação, uma vez que na federação há um órgão central superior e os entes federativos, eles são dotados de autonomia, contudo não são dotados de soberania. Só quem é dotado de soberania seria o ente superior, como no caso da União. Já na confederação, há uma união de vários entes que possuem a sua soberania, mas se unem de modo a perseguir fins comuns. Mas há uma maior liberdade dentro dos estados confederados do que há nos estados federados. Pra mim é chato constitucional, hein? Na classificação das constituições, o que é uma constituição formal? Excelência, a Constituição formal é aquela Essa veio pra nos zerar. que se encontra nos textos, prevista no texto constitucional, ao lado de uma característica da Constituição material. Assim, quem adota uma Constituição formal entende que só é constitucional aquilo que está dentro da Constituição, dentro do documento que o Estado elegeu como a sua Constituição. A Constituição material, por outro lado, seriam os assuntos relevantes para o Estado, que podem ser, de fato, assuntos considerados constitucionais, como da organização do Estado, direitos e liberdades fundamentais, limitações impostas ao Estado. A seguir, direitos humanos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Vamos conversar sobre Direitos humanos. direitos humanos. Os direitos humanos podem ser renunciados plenamente pelo titular? Não. Não, excelência. Os direitos humanos, eles são dotados de uma característica de irrenunciabilidade, o que entende que não está no âmbito do próprio indivíduo dispensar a utilização dos seus direitos. Ele pode deixar de fazer uso, mas ele não tem como renunciar ao direito de modo absoluto e de modo integral. É possível, contudo, excepcionalmente, que o indivíduo venha a renunciar desse direito de modo temporário e de modo parcial, desde que não atinja o núcleo essencial desse direito. Pode ou não pode, doutora? De modo... Rapaz! O professor mandou na lata. Pode ou não pode, doutora? O professor não, né? O delegado, o doutor. atinja o núcleo essencial desse direito. Pode ou não pode, doutora? Pode ou não pode? Não pode. De modo parcial e de modo temporário, há possibilidade. Ela mandou. Doutora, a implementação de direitos humanos, do ponto de vista subjetivo, como ocorre? Nossa, que Poderia pergunta. repetir a pergunta, Excelência? A implementação dos direitos humanos do ponto de vista subjetivo, como ela ocorre? Como se dá? Excelência, os direitos humanos considerados no seu âmbito subjetivo diz respeito ao fato de que os direitos humanos, eles são direitos reservados a todos os indivíduos, independentemente da sua condição, da sua nação a que se existam. São direitos apenas pela sua própria condição humana. Portanto, eles são dotados de universalidade. Doutora, vamos falar um pouco sobre o Tribunal Penal Internacional, Sim. o Estatuto de Roma. Os estados que fazem parte puderam apresentar alguma renúncia, alguma reserva, alguma de suas cláusulas? Alguma reserva, cláusula? Excelência, o Tribunal Penal Internacional, trazido no Estatuto de Roma, o Estatuto de Roma ele não permite a possibilidade de reservas. A senhora pode me dizer por quê? De modo a garantir todos os direitos ali previstos, de modo a não permitir que haja uma arbitrariedade por parte dos Essa de humanos tá complicado, hein? Estados, no sentido de adotar certas medidas e recusar certas medidas. O Estatuto de Roma ele tem como objetivo que seja implementado de forma integral nos Estados e, portanto, por isso ele não admite reservas. Mas alguns tratados de direitos humanos admitem reservas, a senhora sabe disso? Sim, Excelência. Especificamente, a senhora pode estabelecer a diferença por que o de Roma não admite e por que os demais admitem? Excelência, o Estatuto de Roma ele não admite, porque ele veio num contexto de evitar a criação de tribunais de exceção, mas na necessidade de punir crimes que ofendessem a humanidade como um todo, crimes de guerra, crimes de lesa humanidade, crimes de agressão. Nesse sentido, não há que se falar numa possibilidade de reserva, uma vez que trata-se de direitos principalmente ligados ao direito à vida. Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quais são considerados os órgãos de supervisão do Sistema Interamericano? Nossa, eu acho que é zerar essa prova de direitos humanos. Excelência, a comissão é um órgão de supervisão. A senhora pode me dizer qual comissão? Nossa. Rapaz. Eu não me recordo, Excelência. Doutora, por favor, a paz, considerando-se as gerações ou dimensões de direitos humanos, estão incluídas em qual delas? Em quais delas? Excelência, a parte da doutrina entende que a paz ela está prevista nos direitos de terceira geração. Contudo, segundo a doutrina de Paulo Bonavides, a paz universal seria um direito previsto já na quinta dimensão dos direitos humanos. Eu ia falar A na senhora sabe dizer quinta por que ele mesmo. faz essa separação? A paz universal seria num sentido muito mais amplo do que apenas a paz trazida no conceito dos direitos de terceira dimensão, seria uma paz considerada mais de forma individual. Seria o direito ao indivíduo não ser invadido por interferências externas e pudesse viver a sua vida em paz, tendo respeitados os seus direitos. Em quinta geração traz-se essa ideia de paz universal num sentido globalizado, de se evitar guerras e agressões armadas, seria um sentido mais amplo do que o trazido na terceira geração. Satisfeito, doutor? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre direito administrativo. João Zinski, que está Administrativo, hein? Pra finalizar tudo. inquirindo. A senhora poderia me dizer como é que se inicia um processo administrativo baseado na lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo? Sim. Sindicância? Não.
Excelência, o processo administrativo disciplinar previsto na Lei Orgânica do Estado de São Paulo, ele pode ser precedido de uma investigação preliminar, ou ele pode ocorrer apenas diretamente com a instauração da respectiva portaria, sem a necessidade da investigação preliminar. Quando esse processo administrativo disciplinar é instaurado contra um delegado de polícia, quem é competente para determinar a instauração? Excelência, para a instauração do processo administrativo disciplinar contra o delegado de polícia, são competentes o delegado-geral de polícia, o secretário de Segurança Pública e o governador do Estado. Lei de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é uma falta disciplinar? Não, Excelência, a improbidade administrativa, ela é uma infração de natureza político-administrativa. Não é um crime, uma vez que a lei de improbidade administrativa ela tem uma natureza civil, mas ela traz punições de várias ordens, regula várias ordens, mas não é uma infração. As infrações disciplinares, elas estão previstas, no caso dos policiais civis do Estado de São Paulo, na lei orgânica ou, subsidiariamente, no Estatuto dos Servidores Públicos. Mas uma falta administrativa pode ser considerada, uma falta disciplinar pode ser considerada uma improbidade administrativa? Sim, uma falta disciplinar ela pode corresponder a um caso de a uma situação de improbidade administrativa, uma vez que as instâncias são autônomas e independentes. Nada obsta que o agente ele seja punido em sede administrativa disciplinar, em razão da infração, e se essa infração corresponder a um ilícito de improbidade administrativa, haver também a sua condenação nessa seara. Já caiu lei orgânica na discursiva, né? Na oral vai vir de novo. Como a senhora mesmo disse a respeito das questões das improbidades, os incisos do artigo 10, eles são taxativos ou eles são explicativos, exemplificativos? Excelência, as penalidades trazidas pela lei de improbidade administrativa, elas são... Vou repetir. Ok. Os atos de improbidade administrativos previstos nos incisos do artigo 10 são taxativos ou exemplificativos? Não, Excelência, são meramente exemplificativos. Servem apenas para trazer um norte do seu conceito para o aplicador da lei, mas não é possível que a lei preveja todas as hipóteses Mudou, né? A improbidade mudou todinha. em que haverá as infrações. Licitação. Licitação. Rapaz. Quais são as modalidades de licitação e como o administrador público deve escolhê-las? Mudou, hein? Mudou. Excelência, são modalidades de licitação a concorrência, o convite, o concurso. Tomada de preço. Uma eu me esqueci completamente. Tive um branco entre a concorrência e o convite. Elas podem ser realizadas a depender, o administrador, ele vai escolher uma modalidade, escolher não, a lei é que determina, mas ele vai optar, vai indicar a modalidade escolhida tanto de acordo com qual seja o fim, o objeto Cadu branco. do objeto que pretende atingir e também em razão do valor. Cada tipo de licitação, ele tem um valor. Direito administrativo propriamente dito, qual que é a diferença entre anulação e revogação de um ato administrativo? Oh, essa veio de graça. A anulação, ela é um ato que decorre da ilegalidade do ato. A anulação, ela pode ser decretada de ofício, ela pode ser decretada tanto pela própria administração quanto pelo judiciário. Não há que se falar na convalidação. A anulação, ela é quando há, de fato, uma violação à lei na prática do ato. A revogação, por sua vez, ela decorre de motivos de oportunidade e de conveniência do administrador. Dessa forma, somente a própria administração tem o poder, de acordo com o seu poder de autotutela, de revogar os seus atos que não sejam mais convenientes naquele momento ou oportunos. Os atos praticados antes da revogação são válidos? Sim, Excelência. Os atos praticados antes da revogação são válidos. A revogação, ela opera a efeitos ex nunc e a anulação, ela opera a efeitos ex tunc, com algumas exceções, se não houver decorrido benefícios para terceiros que não estejam envolvidos. Para a gente terminar, qual que é a diferença entre permissão, autorização e licença? Excelência, a licença, ela é um ato vinculado, atingindo o agente que pretende a licença. Os requisitos trazidos pela lei não cabe à conveniência da administração dar ou não a licença. Ela é um direito vinculado ao agente. Então, havendo o preenchimento dos requisitos legais, ele terá o direito a obter a licença. A permissão, por sua vez, ela é um ato de caráter discricionário. Então, não basta que o agente, no seu interesse, atinja todos os requisitos trazidos pela lei. Há também uma análise por parte da conveniência e oportunidade da administração. A autorização também tem um caráter precário. A diferença é que, no caso da permissão, há um interesse também do Estado em conceder. Há um interesse do particular e também um interesse do Estado. Já no caso da autorização, o interesse ele é predominantemente do particular. Estou satisfeito, senhor presidente. E aí acabou, né? Obrigado, doutora Juliana, a senhora está dispensada. Eu que agradeço. Boa tarde. Acabou e dispensou. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse formato novo aí. Deu pra ver que realmente lá na hora a pressão toda envolvida, né? Influencia muito. Até aqui de fora a gente já fica com nervosismo já lá na hora, você sabendo que tá valendo o tudo ou nada aí na arguição. Essa doutora aqui, pelo que eu pesquisei, ela conseguiu ser aprovada, ela é delegada hoje no estado de São Paulo
Então, deu tudo certo. Você viu que ela realmente ela respondeu a maioria das perguntas. Então é isso aí, galera. Clica no botão gostei se você gostou desse tipo de vídeo pra gente postar mais reacts aqui. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para eles verem também como que é a prova oral. O link do vídeo completo, para quem quiser assistir na velocidade 1, tranquilinho, tá aqui na descrição desse vídeo. E deixar também aqui no card para vocês, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.